Dito e feito, venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Ora então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Dito e Feito, hoje com o Presidente do CDS-PP, José Manuel Rodrigues. O tema, porventura, de grande interesse, é a economia. Só há emprego se a economia estiver de boa saúde. Nos últimos anos não é isso que tem acontecido, mas a Madeira tem condições para melhorar esta situação. Os incentivos para 2014-2020 estão aí, já estão definidos, mas falta regulamentar toda a legislação que permite os empresários aceder a esses incentivos. Presidente do CDS, muito boa tarde. A que é que se deve este atraso que, tanto quanto está já admitido da parte do Governo Regional na regulamentação dos incentivos aos fundos estruturais por parte dos empresários? Deve-se naturalmente à inércia e passividade do Governo Regional. Mas tem a ver também com algum quadro mental, alguma cultura reinante nas últimas décadas na Madeira. Se nós recuarmos a 1986, a quando a integração de Portugal e da região autónoma da Madeira na então Comunidade Económica Europeia e nos quadros comunitários financeiros de apoio, a verdade é que foram as entidades públicas, Governo Regional, Sociedades de Desenvolvimento, Institutos Públicos, Câmaras Municipais, que absorveram grande parte dos fundos comunitários. Isso aconteceu até o quadro comunitário que vigora neste momento, 2007, 2013, 2014. E, portanto, há aqui um quadro mental que tem que ser alterado. Até agora, por opção do Governo Regional, na opinião do CDS claramente errada, a partir de 2000, a opção era sobretudo, a escolha era sobretudo, fazer render esses dinheiros em termos de obras públicas, de investimento público. Parte dele suportado por fundos europeus, parte dele suportado pela dívida que veio a desembocar naquilo que todos nós sabemos. Neste momento a Madeira está num processo de reajustamento financeiro, de procurar algum equilíbrio orçamental. Ora, o único instrumento financeiro que vai existir para haver algum investimento é realmente este dos fundos comunitários. E ele tem que ser, sobretudo, dirigido para o tecido empresarial. Os apoios financeiros disponíveis, é essa a orientação da própria União Europeia e é uma necessidade da região autónoma da Madeira. O dinheiro tem que chegar à economia privada, aos setores produtivos, porque é aí que se vai criar emprego. Reconhece a preocupação dos empresários e que me parecem a própria... Eu vejo que a região autónoma dos Açores já regulamentou todos os sistemas de incentivos. Só está à espera da aprovação do chamado Programa Operacional, que a Madeira também aguarda, para pôr em prática esses sistemas de incentivos. Já tem os regulamentos todos aprovados. Ora, a Madeira, depois da aprovação do Programa Operacional, ainda vai ter que regulamentar os sistemas de incentivos. Os Açores já se adiantou nesta matéria e bem, e a Madeira devia tê-lo feito. Neste estado de intervenção em que estamos, parece-me que já estou a ouvir alguns dos nossos ouvintes dizer, mas então a Madeira, que está numa situação periclitante do ponto de vista financeiro do emprego, não era de acelerar todo este processo? Claro que sim. Até porque, como digo, é o único instrumento financeiro disponível na região para alavancar o investimento, neste caso o investimento privado. O investimento público está praticamente paralisado. Como se sabe, a União Europeia só vai autorizar a conclusão da via rápida para o Estreito de Camarlobos. O CDS até da opinião que se poderia ir um bocadinho mais longe no terminar de algumas infraestruturas públicas, designadamente na via rápida que circunda toda a ilha da Madeira, mas a opção da União Europeia é só aprovar a via rápida para o Estreito. O Presidente costuma ter uma opinião que é se estas obras foram alavancadas e iniciadas com apoios comunitários. Eu aí acho que a União Europeia devia de ser mais aberta nesta matéria. Se a União Europeia apoiou a construção de primeiras fases de determinadas obras, que se qualifica de necessárias, como esta da via rápida no Norte, há algumas que são desnecessárias claramente e que foram feitas por opção do Governo Regional, caso da cota 500, e essa deve ser claramente abandonada, mas acho que se algumas primeiras fases de algumas obras foram feitas com apoios da União Europeia, e se estamos agora à espera de concluí-las numa segunda fase, fazia sentido que a União Europeia as apoiasse. Voltando a esta questão da regulamentação, da não regulamentação ainda dos incentivos 2014-2020, fica também já, eu sei que o CDS já tem conhecimento das áreas que o Governo Regional e mais ou menos dos montantes que o Governo Regional destina a cada uma desses sectores. Na sua opinião, bem, mal, prioritário? Há uma definição clara, explícita das prioridades? As grandes opções foram traçadas no chamado Plano de Desenvolvimento Económico e Social,
que vigora deste ano até 2020. Aí é indiscutível que as opções estão corretas. O problema depois é a prática. São as políticas governativas que nada têm a ver com estas grandes opções do plano de desenvolvimento económico e social. Mas, de qualquer forma, os fundos encaixam nas opções que foram tomadas. E as opções estão corretas do ponto de vista de apostar no capital humano, na competitividade. Isso é uma orientação comunitária. Claro, também é uma orientação comunitária, mas como digo, se não fosse uma orientação comunitária, era uma necessidade da própria região autónoma. Mas a aposta no capital humano, na competitividade das pequenas e médias empresas, no emprego e na mobilidade laboral, no combate à inclusão, aliás, no combate à pobreza e no desenvolvimento de políticas de inclusão social, na investigação, no desenvolvimento tecnológico e na inovação e, sobretudo, também nos transportes. O problema é, depois, passar isto e ter política para a prática e ter políticas governamentais públicas que alavanquem realmente este investimento privado. E desse ponto de vista, há alguns monopólios que não podem continuar, quer públicos, quer privados. Há que introduzir mais concorrência no nosso mercado e, sobretudo, há que baixar os custos de contexto das empresas da região. As empresas da região, quer do setor agrícola, comercial e industrial, pagam os chamados custos de contexto, custos de produção, custos de funcionamento, muito superiores àqueles que pagam os empresários do continente ou dos Açores. E isso tem que ser Em que áreas é que essa situação pode ser revertida? Portos? Os transportes é essencial. A questão dos transportes é essencial. Os transportes oneram claramente tudo aquilo que se importa. A fiscalidade, nós temos a fiscalidade mais alta de Portugal. Isso deve-se naturalmente à dívida que foi criada e à necessidade que o Presidente do Governo teve de assinar um plano de ajustamento financeiro em 2011. Como contrapartida, teve que aumentar os impostos. Ganhar a diferenciação fiscal em termos de IVA é essencial ao desenvolvimento económico. Tem algum peso aí também, a questão energética? Felizmente, em termos energéticos, já temos preços de energia semelhantes aos nacionais. Mas, por exemplo, tudo aquilo que se importa e que tem a ver com a nossa economia, o nosso consumo, custa cerca de 20% a 30% mais caro na Madeira. Naturalmente que os nossos produtos, depois de prontos, o custo final do nosso produto custará mais caro e não terá competitividade com aquilo, com os produtos finais que se importam. Dito e feito, venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Presidente, estamos a caminhar rapidamente para o fim. Isto são 10 minutos, dito e feito, é mesmo assim, é dito e feito e não perdemos muito tempo. Mas esta questão ainda dos incentivos, é mesmo para fechar, da falta, da ausência de regulamentação. O CDS tem vindo a dizer que o Governo Regional está transformado numa espécie de comissão organizadora das eleições internas. Pergunto-lhe até que ponto esta situação também de o atrasar, que algumas informações vão dando indicações de que isto poderá ser até propositadamente até se conhecer o futuro líder do PS de Madeira, até que ponto na visão do CDS e da liderança, de que você é o líder, este ponto de vista tem algum fundamento? Eu não tenho a menor dúvida que esta disputa pela liderança do PSD está a prejudicar claramente a Madeira e os madeirenses. Porquê? Porque o Governo Regional está paralisado por causa desta disputa. E quando não está paralisado, está entretido nas questões entre os dois candidatos que fazem parte do Governo Regional, o Secretário do Ambiente e Recursos Naturais e o Vice-Presidente do Governo, ou está também mobilizado para fazer oposição aos outros 3 candidatos que não integram o Governo Regional da Madeira. Não tenhamos dúvidas absolutamente nenhumas que esta disputa, até pelos contornos que está a ganhar, pela violência verbal e não só que atingiu, que está a provocar moça entre as pessoas e com isso a paralisar, a alterar, eu não diria, não se cinge aos próprios membros do Governo Regional, é à própria administração pública, que é fruto de um poder que tem quase 40 anos, que está toda ela virada para esta disputa interna do PSD. O meu medo é que o povo madeirense vá atrás desta cantiga de que a mudança política na Madeira tem a ver com a mudança na liderança do PSD. Cingir a mudança política na Madeira à disputa da liderança do PSD é matar a mudança política na região. Nós temos um sistema político, um sistema económico que precisa de ser radicalmente alterado. E isso não se faz apenas com a mudança do protagonista
Presidente do Governo ou líder do PSD. Faz-se com a mudança das políticas governamentais. E, portanto, não basta mudar pessoas, é preciso mudar também as políticas, e acho que a verdadeira mudança política na Madeira tem que passar por uma alternativa a este PSD. Presidente do CDS-PP, seja por quem for. Presidente do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, agradeço a sua participação e peço-lhe 2 minutos ainda para iniciarmos este outro ponto do nosso programa, que é a agenda. Uma das questões que tem aflorado nos últimos dias também tem a ver com a questão dos delfins, da sucessão interna do PSD. O Presidente tem dito também que, de certa maneira, os 5 candidatos são também a expressão daquilo que é estes 40, 20, 10, 30 e até 5 anos daquilo que tem sido o PSD. No fundo, uma dicotomia, estão aqui para o bem e para o mal. Mas, de facto, e acabou de dar essa nota de que a mudança não pode ser só ao nível da liderança do PSD, mas de que maneira é que estes candidatos podem representar a esperança para os madeirenses? Eu acho que estes 5 candidatos são um produto do jardinismo. São um produto de um sistema político que foi criado na Madeira, com uso e abuso do poder, com o exercício do poder de forma absoluta, confundindo maioria absoluta com poder absoluto. Não é por acaso que alguns já falam em reconquistar as 7 câmaras municipais que perderam e as 22 juntas de freguesia. É porque na cabeça desses 5 candidatos está inculcado a hegemonia política total, que já tiveram e que felizmente hoje não têm na Madeira. E portanto esses 5 candidatos não só são coniventes e cúmplices com o que se passou nos últimos 30, nos últimos 20, nos últimos 10, nos últimos 5 anos na Madeira, como são produto desse mesmo sistema que precisa de ser claramente desmontado, derrotado em futuras eleições regionais. E, portanto, a esperança não pode estar no interior do PSD. A esperança está naqueles que sempre procuraram construir uma alternativa política ao PSD, que sempre lutaram pela democracia na Madeira, quando esses 5 candidatos andavam atrás do atual Presidente e líder do PSD. Presidente, peço-lhe também a nota da semana hoje. A escolha vai para o 11 de setembro. Hoje faz precisamente 13 anos que uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos levados a cabo pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda, 4 aviões comerciais, portanto, capturados, digamos assim, 2 dos quais, portanto, deliberadamente a colidir com as Torres Gêmeas. Pergunto-lhe, nesta nota da semana, o mundo desde então mudou muito, está muito diferente, há um medo. Como é que tem visto o mundo destes últimos 13 anos, desses ataques horrorosos? Eu acho que o mundo está mais perigoso, infelizmente. O 11 de setembro foi uma coisa horrenda, mas 13 anos depois estamos a enfrentar um outro horror, que é o chamado Estado Islâmico, implantado na Síria e no Iraque. E desse ponto de vista o mundo está mais perigoso, porque o terrorismo não parou de crescer e, mais do que isso, é a nossa insegurança permanente, que era uma coisa que nós não sentíamos até há 20 ou 30 anos a esta parte, e que depois dos atentados do 11 de setembro, as pessoas hoje vivem em qualquer parte do mundo num ambiente de clara insegurança. Porquê? Porque a qualquer momento realmente podem ser vítimas indefesas, inocentes de um ato terrorista. E é isso que é tormentoso nos tempos que correm. A democracia tem alguns pecadinhos aqui veniais no meio deste processo todo, ou não? Eu acho que a democracia eventualmente não usou os instrumentos legais, e volto a repetir, legais, para combater os radicalismos e os extremismos que sempre aparecem e que se aproveitam da bondade e da generosidade dos democratas. Muito obrigado. Assim terminamos a edição de hoje. Fica a sugestão da semana, como habitualmente. A de hoje é para um livro. A culpa é das estrelas, ora de quem seria. É um dos livros, um dos best-sellers do verão. É uma história, de facto, fantástica para quem gosta de literatura. Apesar do milagre da medicina que fez diminuir o tumor, um tumor que atacava há alguns anos a Hazel, que nunca tinha conhecido outra situação num doente terminal. É uma história, de facto, verdadeiramente dramática de como a vida tem um valor que só habitualmente a damos quando a doença toma conta da nossa saúde. E por isso deixo-lhe com esta sugestão, uma obra de John Green, das edições Asa, A Culpa é das Estrelas, e também não só. Até para a semana, outro convidado, outra dito e feito. Obrigado por estar desse lado.